Paz, Pastor Ronaldo, seja bem-vindo a mais um podcast da Capelania OMC. Paz seja contigo, pastora Glória, que Deus te abençoe também. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. E hoje, Pastor Ronaldo, nós vamos fazer algumas perguntas para tirar as dúvidas das pessoas que nos assistem, que nos seguem nas redes sociais, que estão fazendo algumas perguntas porque têm dúvidas. Então, já está preparado para essas respostas? Já estou preparado, manda aí. Então vamos lá. O jejum é uma arma poderosa para vencer problemas? Sim, o jejum ele é a arma mais poderosa que tem para vencer problemas. Podemos ver isso em vários textos bíblicos, mas eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Esther, ela jejuou 3 dias para vencer Amã, que era inimigo dos judeus. Amã não era qualquer inimigo. Ele era um inimigo muito forte, ele era o principal dos príncipes da Pérsia e ele se levantou contra o povo de Deus para aniquilar o povo de Deus, como se fosse Hitler nos dias de hoje. E Esther jejuou 3 dias e Deus deu para ela a vitória sobre Amã, esse poderoso inimigo. E nós vemos também outros servos de Deus jejuando para terem vitórias sobre os inimigos. Se você jejuar, com certeza você terá vitória sobre os problemas que estão na sua vida. Por quê? Porque os problemas são criados por demônios e os demônios usam pessoas. Então, às vezes, você acha que esse problema que você está tendo na sua vida é aquela pessoa que criou para você. Mas não é. É o demônio que está por trás daquela pessoa, criando aquela situação. Se você não vencer esse demônio, esse espírito maligno que se levantou contra você, você não vai conseguir resolver esse problema. E o jejum, ele te fortalece para que você consiga vencer toda a casta de demônios. Jesus, ele disse: certa casta de demônios só se vence com oração e com jejum. Não significa que você é servo de Deus e o demônio entrou no seu corpo. Jamais ele vai entrar no seu corpo. Mas o demônio age ao derredor dos servos de Deus. O que a Bíblia diz? Que o diabo está ao derredor daqueles que servem a Deus, procurando uma oportunidade para destruí-los. Então, quando você jejua, você se fortalece para derrotar o inimigo. Outro que jejuou para derrotar o inimigo foi Daniel. Daniel jejuou 21 dias e aquele jejum deu a ele vitória contra os príncipes e reis da Pérsia. Mas quando diz príncipes e reis da Pérsia, está falando de principados demoníacos, reis demoníacos que governavam a nação da Pérsia e escravizavam o povo de Deus. Quando Daniel jejua 21 dias, Deus dá a ele vitória sobre esses principados, sobre esses demônios que reinavam. Existe uma forma correta de jejuar segundo a Bíblia? Sim, existe uma forma correta para jejuar segundo a Bíblia e o Senhor Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, quando ele diz: quando você jejuar, lave o seu rosto, unja a sua cabeça com óleo e não se mostre triste para as pessoas, como fazem os hipócritas. Então, quando a pessoa ela se mostra triste, ela não unge a cabeça com óleo e ela não lava o rosto, ela não está fazendo o jejum conforme o Senhor Jesus ensinou. Então, a forma correta de jejuar é esta. Existe alguma coisa que anula o jejum? Sim, você contar para as pessoas e fazer com que as pessoas te elogiem, você anula o seu jejum. Porque o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6 que quando você faz isso, isso se torna uma recompensa para você, para o seu jejum. Então, ao invés de você receber de Deus a recompensa de Deus pelo seu jejum, na verdade você vai receber somente o elogio daquela pessoa. Então, o bom é você não contar para as pessoas que você está jejuando a fim de que as pessoas te elogiem. É claro que Jesus não proibiu você de reunir com algumas pessoas e falar: olha, vamos fazer um voto aqui, vamos jejuar juntos. Não, Jesus não está falando disso. Ele está falando da pessoa que quer se mostrar muito santa. Ela quer contar para a pessoa que está jejuando, para que a pessoa olhe para ela como se ela fosse um santarrão. Esse jejum não tem validade para Deus. Pastor Ronaldo, quais são as formas de jejuar?
Existem várias formas de jejum: o jejum parcial e o jejum total. No jejum parcial, temos como exemplo o profeta Daniel, que jejuou 21 dias, se abstendo apenas de alimentos saborosos. Então, ele comeu alguns alimentos, mas outros não. Esse é o jejum parcial. A rainha Esther jejuou 3 dias e 3 noites sem água e sem comida. O Senhor Jesus, Elias e também Moisés jejuaram 40 dias e 40 noites, porém sem alimento, mas bebendo água. Então, são vários tipos de jejum. Você pode, por exemplo, fazer um jejum parcial. Você gosta, por exemplo, de café, você não fica sem café. Você elimina o café durante tantos dias e faça um voto com Deus. É importante você fazer um voto com Deus e você apresentar para Deus o objetivo daquele jejum. Jejuar é se humilhar diante do Senhor. E o que diz a palavra de Deus? Diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e ao seu tempo o Senhor te exaltará. Então o jejum é o quê? Fazer exatamente isso, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O problema do ser humano é o orgulho. O orgulho afasta o ser humano de Deus. Quando você jejua, você vence o orgulho e você se aproxima de Deus. Então, faça o jejum e com certeza Deus te dará vitória em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19, Jesus fala sobre um rico que foi para o inferno. Essa história é real ou não? Sim, é uma história verídica. Observe que o Senhor Jesus começa essa parábola com o verbo haver. Havia um homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro. O verbo haver significa que existiu. Jesus está falando de algo que existiu, que aconteceu. Não é uma história da carochinha inventada por Jesus. Não é uma história do lobo mau e os 3 porquinhos, não. É uma história real. Jesus fala da existência do inferno. Jesus falou mais do inferno do que no céu em todo o seu ministério. Por que ele falou mais do inferno do que no céu? Para advertir todos nós para não irmos para esse lugar de tormento. Jesus disse: se a sua mão te faz pecar, arranca ela, porque é melhor você entrar sem a mão nos céus do que entrar com ela no inferno. Jesus falou: se o seu olho te faz pecar, arranca o seu olho, porque é melhor você entrar sem o olho no céu do que entrar com ele no inferno. Ou seja, Jesus advertiu várias vezes sobre o inferno. O inferno não é um lugar bom. A palavra do Senhor diz que ali é um lugar tenebroso, até a própria luz é tenebrosa. O inferno é um lugar de fogo, um lugar de tormento. O inferno é um lugar onde tem os gusanos, vermes, que vai ali atormentando as pessoas. O inferno é um lugar onde a pessoa será atormentada pelas suas lembranças. Ela vai lembrar que teve uma oportunidade de ser salva e não foi. O inferno é um lugar terrível e a Bíblia diz que quem vai para lá vai ser atormentado de dia e de noite. Por isso eu digo para você, creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida para o Senhor Jesus verdadeiramente. Pare de ficar brincando de crente e seja verdadeiramente um cristão. Entregue a sua vida e viva como um cristão para que você seja salvo e não passe a eternidade no inferno. Pastor Ronaldo, Jesus realmente desceu ao inferno após a sua morte? Sim, o Senhor Jesus desceu no inferno quando ele morre. Está lá em Efésios capítulo 4. Aquele que subiu é também aquele que desceu até as regiões inferiores da terra. Observe que o Senhor Jesus desce até no inferno, até o Hades, aquele lugar de fogo. E a Bíblia diz que Jesus prega para os espíritos em prisão e leva cativo o cativeiro. Então, vamos imaginar comigo. O Senhor Jesus desce até o inferno, supostamente derrotado. E desce ali também Thanatos, o anjo da morte. Desce ali também Satanás e todos os demônios para tentarem prender a alma do Senhor Jesus ali no inferno. Mas não consegue. Vai se cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. Ó morte, aonde estão os seus aguilhões? Aonde estão as suas cadeias? Porque aí vem o Rei da Glória.
Quem é o Rei da Glória? Jesus. Ou seja, a morte não pôde prender o Senhor Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o salário de quem não peca é a vida eterna. Aqueles pecados que Jesus desceu com eles no inferno não era do Senhor Jesus, porque Jesus não pecou nem de palavras, nem de pensamentos e nem de obras. Aqueles pecados eram os meus pecados e os seus pecados que ele levou sobre ele. A Bíblia diz que ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, e pelas suas feridas fomos sarados. Em Colossenses 2,14 diz que Jesus triunfa sobre os demônios na cruz do Calvário, ou seja, ele os expõe à vergonha, ao vitupério. E quando Jesus desce no inferno, Jesus humilha o diabo ali. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus diz para o apóstolo João: João, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus desce lá no inferno, humilha Satanás lá e todos os demônios diante de todos aqueles seres humanos que estão ali naquele lugar de tormento, e estavam ali também, alguns estavam ali no seio de Abraão, porque Jesus atravessa o abismo, entra no seio de Abraão e liberta aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele levou cativo o cativeiro, em Efésios capítulo 4, porque ele entra no seio de Abraão e ele leva para o paraíso de Deus aqueles homens que estavam ali esperando o Messias, ouviram o evangelho da esperança, e eles esperavam o Messias. Abraão, Isaque, Jacó, todos aqueles homens. Jó lhe disse: mesmo que não haja carne nos meus ossos, carne eu verei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então Jesus atravessa o abismo e no seio de Abraão ele pega aqueles homens e ressuscita aqueles homens. Está lá em Mateus 27, 53 em diante, fala sobre isso. Jesus ressuscita aqueles homens e leva aqueles homens depois para o paraíso de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que no dia do arrebatamento assentaremos na mesa com os convidados do noivo. Quem são os convidados do noivo? São esses homens, Abraão, Isaque, os santos do Velho Testamento. Agora observe que Jesus desce lá, ele derrota Satanás, toma dele a chave da morte e do inferno e nos dá essa grande vitória, triunfando sobre o diabo, sobre os demônios. Quantos julgamentos a humanidade enfrentará diante de Deus? Existem 3 tipos de julgamento que a humanidade ela passará por ele. Mas eu quero dividir da seguinte forma: existe o tribunal Bema, que é o julgamento para a igreja, ou seja, aqueles que serão salvos, aqueles que receberam a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Cristo vai arrebatar essas pessoas e quando chegar no céu, elas passarão pelo tribunal chamado Bema. Esse tribunal não é para condenar a igreja, mas é para a distribuição de galardão. 1 Coríntios capítulo 3 diz que as nossas obras são classificadas da seguinte forma: como palha, como feno, como madeira, como pedras preciosas, como prata e como ouro. Ou seja, cada obra que você faz para Deus tem um valor. Tem obra que não vale nada. Tem pessoas que serão salvas, mas não receberão galardão, como por exemplo o ladrão na cruz. Ele foi salvo, mas ele não fez obra nenhuma para Deus. Ele é salvo, mas não receberá galardão. Agora, esse tribunal não é para condenar a igreja, porque a igreja ela já foi condenada em Cristo Jesus e também foi salva por Cristo. Esse tribunal é para distribuição de galardão, de prêmio. Se eu trabalho mais para Deus do que você, ou você trabalha mais para Deus do que eu, se Deus der a mesma coisa para nós de prêmio, então Deus estará ferindo o caráter dele de justiça. E como Deus não peca, Deus não vai ferir o caráter dele de justiça. Por isso que existirá os galardões, os prêmios, para Deus ser justo com cada um de nós, distribuindo os prêmios segundo o nosso trabalho. Deus é justo até no inferno, irmãos, porque tem pessoas que vão para o inferno e vai ser mais atormentada do que a outra. Por exemplo, Jesus disse assim: aquele servo que sabia o que tinha que fazer e não faz, lançai-o nas densas trevas, e o tormento para ele será maior do que para aquele que não sabia o que tinha que fazer. Ou seja, Deus é justo até no inferno, tá ok? Agora, outro tribunal que vai acontecer é no final da grande tribulação.
está escrito que o Senhor Jesus vai ressuscitar aquelas pessoas que morreram por causa do Evangelho, tá ok? No final da grande tribulação, essas pessoas que morreram na grande tribulação, Jesus vai ressuscitar elas. Presta atenção, pessoas que morreram na grande tribulação por causa do Evangelho, por não ter aceitado a marca da besta e do falso profeta. Jesus ressuscita elas e Jesus vai trazer para um tribunal todas aquelas pessoas também que sobreviveram na grande tribulação. E ali ele vai julgar essas pessoas. É chamado de Tribunal de Cristo. E ali ele vai separar os bodes, as ovelhas e os irmãos. O outro tribunal que a humanidade vai passar é chamado de Juízo do Grande Trono Branco. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, aonde o trono branco vai descer do céu, Deus Pai estará sentado nele como juiz justo e verdadeiro, e toda a humanidade estará diante desse grande trono branco. A igreja estará ali não para ser julgada, porque ela já passou pelo julgamento na cruz do Calvário com Cristo. Ela estará ali também para julgar anjos, demônios, certo? Que caíram, né? Que caíram em pecado, e também os seres humanos. Agora, esse tribunal do grande trono branco, ele é chamado de o grande e terrível dia do Senhor, aonde todos os mortos e vivos serão colocados diante do Senhor. Por que mortos e vivos? Porque as pessoas que passaram pelo milênio, que estarão vivas, serão colocadas diante do grande trono branco. As pessoas que morreram, certo? A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, e essas pessoas serão colocadas diante de Deus e serão julgadas um por um, segundo aquilo que está escrito nos livros. Ou seja, vai abrir o livro da vida e vai abrir mais 7 livros. Não vou citar eles aqui agora, mas vai abrir mais 7 livros e as pessoas serão julgadas segundo o que está escrito nos livros. Vou dar só um exemplo. As pessoas serão julgadas segundo o que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus. Se a pessoa não cumpre o que está no Evangelho, ela será condenada, tá ok? Então serão esses 3 tipos de julgamento. E o que é o galardão segundo as Escrituras? O galardão, ele é prêmio. A palavra do Senhor diz: eis que venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Como eu disse antes, Deus vai premiar você que trabalha para Deus, porque Deus é justo, certo? Então Deus vai dar prêmios. A palavra do Senhor não diz o que é, mas diz que Deus preparou para nós aquilo que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, o que a boca do ser humano jamais pronunciou e a mente nunca pensou. Mas são coisas maravilhosas, extraordinárias que Deus tem preparado para premiar os seus servos. Então vale a pena você trabalhar para Deus. Deus diz assim: todos aqueles que me servem devem me servir sabendo que eu sou um Deus premiador. Então se você fala assim, é aquela pessoa que diz: eu estou fazendo isso para Deus e não quero nada. Você é um tolo, porque o próprio Deus diz que se você faz, Ele tem o prazer de te premiar. Amém? Em nome de Jesus. E todos os salvos receberão galardão? Não, nem todos os salvos receberão galardão. Como eu disse, em 1 Coríntios capítulo 3, está escrito que as obras são classificadas como feno, como madeira, como palha, como pedras preciosas, como prata e como ouro. E o próprio fogo a revelará. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Então imagina comigo, eu fiz uma obra e essa obra foi classificada ou como palha, como feno e como madeira. Se eu pego a palha, o feno e a madeira e coloco no fogo, o que o fogo faz com ela? O fogo elimina ela, destrói ela, tá ok? Então se a minha obra é isso, quando eu apresentá-la para Deus, Deus é fogo consumidor, ou seja, não vou receber galardão. Mas se a minha obra que eu exerci para Deus aqui, ela tem valor como pedra preciosa, como prata e como ouro, o fogo queima isso? O fogo destrói isso? Extingue isso? Não. Então, eu receberei galardão. Amém? Por isso que tem pessoas que dizem assim, fulano vale ouro. E para Deus, realmente, tem algumas pessoas que valem ouro. Tem outras que valem prata. Tem outros que valem
pedras preciosas. Aí eu pergunto para você, o que você tem valido para Deus? Quanto que você vale no seu chamado? Você tem feito uma obra digna de ouro, digna de prata, digna de pedras preciosas? Se você não tem feito isso, comece a fazer isso a partir de hoje, em nome de Jesus. Lembrando que o maior no reino de Deus é aquele que é o menor aqui, aquele que serve a Deus com humildade, sem querer dominar as pessoas, mas com amor. Pastor Ronaldo, eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas estão com dúvidas e que está trazendo uma polêmica muito grande na internet. Os mortos que vão para o inferno e os mortos que vão para o céu, eles lembram da vida que eles viveram aqui na Terra? Sim, pastora Glória, os mortos lembram da vida pregressa deles aqui na Terra. Não importa se é uma pessoa que morreu e foi para o inferno ou uma pessoa que morreu e foi para o céu. Deus não apaga a nossa memória. Deus não apagará a memória do ímpio e não apagará a memória do justo. E isso está na Bíblia. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Em Lucas 16:19, observe que Jesus ele conta essa parábola e ele usa o verbo haver, ou seja, algo que existiu. Já expliquei sobre isso. Mas o rico morre e ele abre os olhos em tormentos nas chamas do inferno. E ele vê do outro lado do abismo Abraão e vê Lázaro, o mendigo que comia das migalhas da mesa dele aqui na terra. Observe que ele vê Lázaro do outro lado do abismo e ele lembra daquele homem que vivia aqui na terra mendigando. Ou seja, ele teve uma lembrança. E aí ele diz para Abraão: Pai Abraão, permita que eu volte para a casa dos meus pais, para que eu avise meus 5 irmãos deste lugar de tormento. Então observe que o rico, além dele lembrar de um homem que viveu com ele, que era o mendigo, que viveu na porta da casa dele pedindo esmola, ele também lembrou que ele tinha 5 irmãos. Aí você vai citar Eclesiastes, que diz: os mortos não lembram de nada. Presta atenção, não sabem de nada. Ali, Salomão está dizendo que o morto não tem como assistir uma TV, saber das notícias atuais. Mas da vida pregressa dele, sim, ele lembrará. E um dos grandes tormentos do inferno são as lembranças. São as pessoas lembrarem que tiveram a oportunidade de receberem a Cristo, de serem salvas e não fizeram isso. Agora, os salvos também lembrarão? Sim, Deus não apagará a memória dos salvos. Deus promete galardoar os salvos, dar prêmios. Como que Deus vai dar prêmio para você e você vai ficar feliz se você não lembra de nada? Se você não lembrar de tudo aquilo que você fez para Deus aqui na terra. Mas o interessante é o que está escrito em Apocalipse 6:9 e versículo 10 também, quando o apóstolo João ele tem uma visão dos salvos lá no céu, debaixo do trono de Deus, e eles não estavam dormindo. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam lembrando de toda a injustiça que eles tiveram, que eles sofreram aqui na terra e que eles foram mortos. E eles estavam dizendo: Senhor, até quando o Senhor não nos vingará do nosso sangue que foi derramado por causa do Senhor lá na terra? Até quando o Senhor não nos fará vingança? E aí Deus responde para eles: aguarde mais um tempinho, até que complete o número dos seus irmãos, e aí eu trarei vingança. Ou seja, João vê os salvos, e eles estavam fazendo o quê? Lembrando das coisas ruins que eles passaram aqui na terra. Agora, lembre de uma coisa, a palavra do Senhor diz que o Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Inclusive, você que é salvo no dia do juízo, se você foi salvo e o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, algum parente seu não foi, você no dia do juízo vai ver aquela pessoa, você vai lembrar que foi seu irmão aqui na terra, que foi seu pai, foi a sua mãe, enfim, foi um parente seu aqui. Você vai lembrar, você pastor, vai lembrar daquela pessoa que foi membro da sua igreja. Se tem algum pastor que vai ser condenado ao inferno, aquele membro que foi salvo vai lembrar também daquele pastor. Ou seja, as memórias não serão apagadas. Agora observe que no dia do juízo, você que é salvo, você estará num corpo glorificado e você não terá o sentimento de dó, você terá o sentimento de justiça, porque você terá um corpo igual de Cristo, um corpo glorificado. Amém? Como você disse, que as pessoas serão atormentadas no inferno por causa das lembranças. Ou seja, o melhor momento de rever, de aceitar Jesus é agora.
de rever todos os seus problemas, de rever todos os seus pecados e aceitar Jesus, arrepender dos seus pecados. E agora? Porque depois não tem jeito mais. Depois não tem jeito. Depois não tem jeito. Porque a pessoa ela foi para o inferno, ela só sairá de lá para ir para o lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. Então, a hora é agora. Se você tem a oportunidade de ser salvo, não é depois que morre, é agora. Esse é o momento. Então, eu digo para você, arrependa-se em nome de Jesus. Reconheça a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra do Senhor diz, aquele que confessar a Cristo com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, este será salvo. Então, você pode, nesse momento, confessar a Jesus, dizer, eu recebo a Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, e eu creio que Ele é o Filho de Deus, Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. E aí, Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. E fica tranquilo, quando você fizer isso, você vai ter um compromisso com Cristo, e Cristo terá um compromisso com você, e Ele vai começar a trabalhar na sua vida para te preparar para a salvação, para a vida eterna, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus trabalha em todos nós, nos preparando para o dia da salvação. Pastor Ronaldo, muitas pessoas têm dúvidas sobre as pragas que acontecerão na grande tribulação. O senhor pode me citar 3 dessas pragas? A palavra de Deus, ela fala sobre várias pragas no livro de Apocalipse. Você pode ler ali no capítulo 16, capítulo 8 do livro de Apocalipse, você vai ver várias pragas. Mas eu quero citar aqui 3 para vocês. Uma delas é uma estrela chamada Absinto, que cairá sobre a terça parte das águas potáveis da terra e vai transformar essas águas em águas amargas. E os homens, ao beberem essas águas, morrerão. Ou seja, uma terça parte dos homens na grande tribulação morrerão por causa dessas águas. Uma outra praga terrível é o aquecimento do sol. A Bíblia diz que o sol, ele aquecerá 7 vezes mais. Imagina só, num tempo de calor, você já se sente muito mal. Tem lugares hoje que está dando 40 graus, 45 graus. É terrível. Talvez você já vive num lugar assim, você sabe como que é. Agora multiplica isso por 7. Vai ser algo tão terrível que a Bíblia diz que as pessoas terão que se esconder debaixo da terra, nas montanhas, para tentarem se livrar do calor do sol. Uma outra praga terrível da grande tribulação são os gafanhotos do inferno, Apocalipse capítulo 9, que diz que o abismo vai se abrir e vai sair uma fumaça do poço do abismo, e dessa fumaça vai sair os gafanhotos do inferno, que são demônios. Eu já vi algumas pessoas ensinando que são helicópteros de guerra. Não tem nada a ver com isso. Helicópteros de guerra não saem do poço do abismo, não saem do inferno. Ou seja, são demônios realmente que serão soltos, que estão presos hoje no abismo e serão soltos para a terra, e eles atormentarão os homens durante 5 meses. E a Bíblia diz que a morte fugirá das pessoas por ordem de Deus durante esses 5 meses. É uma praga tão terrível que a Bíblia diz que as pessoas desejarão ardentemente a morte. Você já ouviu falar de hoje alguém desejar a morte? Nem pessoas que querem serem salvas, querem morrer para ir para o céu. Imagina só o quão terrível é esta praga. As pessoas desejarão ardentemente a morte, mas a morte fugirá deles por 5 meses. E esses demônios, a aparência deles é da seguinte forma: eles têm corpo de cavalo, eles têm cabelo de mulher, rosto de homem, dente de leão, cauda de escorpião, e o poder da cauda de escorpião deles é como o poder do escorpião da terra, e ele vai ferir as pessoas e vai atormentar as pessoas, mas são demônios. Não vai adiantar a pessoa esconder dentro de um cofre, esconder dentro de 4 paredes. Eles atravessarão as paredes, vai atravessar esse cofre e eles atormentarão essas pessoas dia e noite. Pessoas que têm a marca da besta na sua testa e na palma da sua mão serão atormentadas por esses demônios. É a pior das pragas, porque a Bíblia diz que as pessoas desejarão, vou repetir, até a própria morte. Mas a morte não os matará, porque a morte fugirá deles para que essa praga se cumpra na vida deles.
então são os gafanhotos do inferno. Pastor Ronaldo, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão com muitos problemas e passando por muitas dificuldades. Dificuldades em todas as áreas da vida. Existe uma maneira bíblica de orar para vencer esses problemas e essas dificuldades? Sim, pastora Glória, existe uma maneira bíblica para vencer essas dificuldades. E é uma maneira que eu usei para mim mesmo. É você entrar no seu quarto secreto de oração. Você criar esse quarto secreto de oração para você. Em Mateus capítulo 6, o Senhor diz, quando você orar, entra no teu quarto e em secreto fala com teu Pai que está em secreto. E em secreto o teu Pai celestial, ele vai te ouvir, mas publicamente ele vai te responder. O que significa isso? É você entrar sozinho no seu quarto e lá em secreto, ou seja, em silêncio. É oração de pensamento, não é oração gritando, falando alto para que as pessoas da casa ouçam, para que os vizinhos ouçam. Não, Jesus deu a dica, é orar em espírito, é em silêncio, para que até mesmo o diabo não possa ouvir a sua oração. É em secreto e você vai falar com Deus, você vai contar para Deus os seus problemas. Eu aconselho você que não tem costume de orar, que quando você vai orar, sua mente fica voando, você começa a pensar num problema, no outro. Faz o seguinte, anote os seus pedidos num papel e leve para o seu quarto secreto de oração. E naquele momento, até você acostumar, aprender a orar sem desviar os seus pensamentos, você pode ler aquele papel ali, certo? E naquele momento, você vai ter um momento seu com Deus em secreto. E você vai aprender a fazer isso, você vai se acostumar, sua mente vai se acostumar, o seu espírito vai se acostumar a falar com o Senhor. E você vai apresentar para Deus os seus problemas. E aí você vai começar a ver os seus problemas sendo solucionados. Eu fiz isso, eu já era pastor, eu já tinha pregado em vários lugares, já era escritor de livros, mas eu tinha vários problemas na minha vida que não tinha solução. Então, um dia eu criei o meu quarto secreto e comecei a orar pela minha vida. Agora, preste atenção, esse quarto secreto é para você orar por você. Não crie ele para você ficar intercedendo pelos outros. Ore por você, pela sua vida, para Deus agir na sua vida. Apresente a Deus os seus problemas e o Senhor Deus, ele vai te trazer a solução. Se você fizer isso, juntamente com o jejum também que eu ensinei, eu tenho certeza de que você vai ter grandes vitórias em nome de Jesus, assim como eu tive. Pastor Ronaldo, nós sabemos que existem guerras e batalhas físicas, mas também existe batalha espiritual? Sim, existe batalha espiritual. Você que me assiste agora, você pode talvez não acreditar que demônios existem, mas eles são reais. Os demônios existem. E eles travam todos os dias uma batalha para destruir a sua vida. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Um exemplo disso é o profeta Daniel, que ele começou a orar e jejuar durante 21 dias, e o anjo Gabriel aparece para ele e diz o seguinte: desde o primeiro dia que você começou a orar, eu saí ao seu encontro, mas o príncipe e os reis da terra fizeram guerra contra mim e eu não pude chegar, até que Miguel, o arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio e me ajudou. E aí eu pude chegar com a resposta. Observe que ali tem uma revelação tremenda sobre a batalha espiritual. Daniel orava, porém a resposta não chegava, porque demônios, esses príncipes e esses reis da Pérsia, são os demônios que governavam aquela nação e escravizavam o povo de Deus ali na Pérsia. Mas quando Daniel ora e jejua, certo? O anjo mais forte, né, um arcanjo, vem e derrota aqueles demônios e o anjo pode chegar com a resposta de Deus para o profeta Daniel. Talvez você que me assiste agora, você está passando exatamente por isso. Você tem pedido a Deus algo, você tem buscado de Deus uma resposta e essa resposta não chega. O que eu aconselho você? Comece a orar e a jejuar e não pare até que essa resposta chegue. Por quê? Porque tem demônios no mundo espiritual trabalhando para que você não alcance a vitória.
Mas se você derrotar esses demônios, a vitória vai chegar até você. Amém? Então a batalha espiritual existe. O maior interessado em fazer com que você não acredite que batalha espiritual não existe é Satanás. Sabe por quê? Porque aí você vai viver uma vida tranquila, sem lutar contra ele, sem brigar com ele, e aí você vai ser derrotado sem fazer nada. Observe que o diabo, você tem que lutar contra ele. O diabo é um ser que estava no céu, ele pecou lá no céu, ele fez guerra lá no céu, e ele não queria deixar o céu. Ele pecou e a Bíblia diz que não havia mais lugar para o diabo no céu, e mesmo assim ele não queria sair do céu. Sabe o que aconteceu? Deus teve que fazer guerra contra ele lá no céu para expulsar ele do céu. Ou seja, o diabo, da mesma forma que ele não queria sair do céu, ele não quer sair da sua vida. Se você não guerrear contra ele, ele não vai sair da sua vida. Então você tem que guerrear contra ele. Assim como Deus expulsou ele do céu, você vai guerrear contra ele e você vai expulsar ele da sua vida. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E a palavra do Senhor diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem que haver uma resistência. E essa resistência se chama batalha espiritual. E como que você vai fazer essa batalha espiritual? Com jejum e oração. Amém? Jejum e oração. São essas duas armas poderosas para vencer todas as batalhas espirituais em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, vamos falar agora um pouco sobre a capelania. Sabemos que o senhor é presidente da capelania Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. E o que acontece com uma pessoa que ela é chamada para pregar o evangelho, para levar a palavra, e ela volta atrás, ela deixa aquele chamado? O que acontece com essa pessoa? Acontece algo terrível com essa pessoa, que ela atende o chamado e depois volta atrás. Jesus, ele disse, aquele que põe a mão no arado e volta atrás, ele não é apto para o reino de Deus. Essa palavra apto significa credenciado, ou seja, Deus credencia a pessoa para uma obra, mas a pessoa não quer, Deus vai descredenciar essa pessoa. Imagina quão terrível é isto. Também a palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então observe que se você aceita o chamado, Deus não te obriga a aceitar o chamado, mas a partir do momento que você aceitou o chamado, Deus não aceita você recusá-lo. E se você recusar, você terá problemas com Deus. E a palavra do Senhor diz, Jesus ele diz o seguinte, aquele servo que sabia o que tinha que fazer, mas não faz, lançai-o nas densas trevas, aonde haverá choro e ranger de dente. Então aquela pessoa que tem o chamado de Deus para ganhar almas, essa grande responsabilidade, ela aceitou e depois recusou e deixou pessoas perecerem e irem para o inferno, ela pode perder até a salvação. E o que um capelão faz para o reino de Deus? O capelão, ele é um ministro religioso para pregar o evangelho nos hospitais e nos presídios. Ou seja, o que ele faz para o reino de Deus? Ele evangeliza aonde ninguém quer ir. Ele evangeliza nos hospitais, nos presídios, ele sai das quatro paredes da igreja dele e ele vai para o campo ganhar essas almas. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, expulsai os demônios, curai os enfermos. Ou seja, o capelão, ele cumpre esse chamado, ele é um evangelista, um missionário do Senhor. Pastor Ronaldo, eu vou fazer uma pergunta que talvez vai gerar assim... vai parecer que é estranho. As pessoas vão falar assim, nossa, mas onde tirou essa pergunta? Deus, ele tem problemas? Sim, Deus tem problemas. Parece que não, né? Mas Deus tem. E um dos problemas de Deus é conseguir pessoas para ganhar almas. Por exemplo, Deus tinha um problema. Ele queria salvar a cidade de Nínive. O que Deus fez para resolver esse problema? Deus chamou um servo dele chamado Jonas. Mas Jonas, ao invés de resolver o problema de Deus, que era salvar a cidade de Nínive, evangelizar aquela cidade, vamos dizer assim, né? Pregar a palavra do Senhor ali naquela cidade, o que Jonas fez? Ele fugiu do chamado, criando outro problema para Deus. Então, quando você não atende o chamado de Deus na sua vida, que você um dia aceitou, você cria um segundo problema para Deus.
e Deus vai criar um problema na sua vida também por causa disso. Foi o que ele fez com Jonas. Jonas não aceitou o chamado, recusou, não queria ir, criou um problema para Deus e Deus criou um problema para ele, que fez ele parar dentro da boca do grande peixe e afundar lá para o abismo. Até que lá no abismo ele se arrependeu e ele clamou ao Senhor, e aí Deus ordenou ao peixe que lançasse Jonas na praia naquele momento. Pastor Ronaldo, vamos falar um pouco sobre os animais. A gente passa nas ruas, vê também nas redes sociais, vê nos jornais que existem muitos animais abandonados nas ruas. Isso aí é claro, a gente vê. Só que muitas pessoas fazem vistas grossas, ou seja, tá olhando um animal ali e não tá nem aí para aquele animal. E o que o senhor tem a me dizer para uma pessoa que ela abandona os animais? Ela vai para o céu? Não, essa pessoa não vai para o céu. Deixa eu falar para você. Você que abandona o animal, não importa se você é cristão ou não é. Se você abandona o animal, o lugar seu é no inferno. Porque a Bíblia diz que o justo cuida dos seus animais. Provérbios 12:10. Mas o perverso maltrata. Se você abandona o animal, se você maltrata o animal, bate o animal, acorrenta ele, deixa lá ele com água suja, coloca comida estragada para aquele animal, você é perverso e não tem lugar no céu para perverso. Perverso não vai para o céu, não entrará na cidade santa de Deus. Você entendeu? Então eu digo para você, se arrependa. Você que está aí, na porta da sua casa tem um cachorrinho, e ao invés de você cuidar desse cachorrinho, pôr uma água para ele, pôr uma comida, ou adotar esse cachorrinho, seja para ficar com você para sempre, ou provisoriamente, dar ele um lar provisório, você joga pedra nesse cachorro, joga pau, joga água, você é perverso e o lugar seu é o inferno. O lugar para você é lá no inferno, não tem lugar no céu para você. Então eu digo, se arrependa em nome de Jesus. Seja justo. A Bíblia diz que Noé era um homem justo no meio de uma geração perversa, uma geração que matava os animais, que fazia perversidade, não era justo, e Deus colocou ele dentro da arca com os animais. Agora, se esse homem fosse um homem perverso com os animais, você acha que Deus iria dar a ele uma oportunidade de entrar dentro daquela arca? Jamais! Então, se você é perverso, você também não entrará no céu. Você compreende isso? Os animais têm alma, eles sentem sede, sentem fome, eles sentem saudade, sentem alegria, sentem amor. Você sabe qual que é o nome que Adão deu para os cães? No original do hebraico significa Kelev ou Caleb, que significa amor. Ou seja, a palavra cão significa Caleb, que significa amor. Adão olhou para o cão e falou, seu nome vai ser amor, porque o cão exala amor. Você pode sair todos os dias e voltar naquele dia várias vezes. Esse animal vai abraçar você, ele vai brincar com você, vai banar o rabinho, ele vai te lamber, ele vai fazer festa, porque ele tem amor no coração. Então eu digo para você, em nome de Jesus, se converta, se arrependa do seu mau caminho. Se você abandonou algum animal recentemente, volte naquele local que você abandonou, procure aquele animal e traga ele de volta para sua casa, porque se você não fizer isso, pode ter certeza do que eu vou te falar, muitas maldições virão na sua vida, não somente na sua vida, mas até a 4ª geração, certo? Virá sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos, sobre os seus tataranetos, com certeza, porque a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas Deus abençoa até 1000 gerações daquele que é justo, daquele que ama o Senhor. Então, se arrependa. Deixa eu te ensinar algo. Coloque água para esse cachorrinho aí que está na porta da sua casa. Coloque uma comida para ele. Compre um saco de ração de 15 quilos, baratinho, que hoje, em alguns lugares aí, custa R$50, R$60. E vai lá e todo dia põe um pouquinho de ração. Talvez você não pode colocar aquele cãozinho ali para dentro naquele dia, mas você pode fazer com que ele não tenha fome, não tenha sede. Já imaginou se Deus fizesse isso com você? Abandonasse você? Meu querido, abandone o espírito do diabo. Satanás entra numa família e faz essa família cometer o pecado do abandono. Isso mesmo.
Satanás entra naquela família e faz ela abandonar aquele cão, abandonar aquele gato, faz a pessoa ter a perversidade de colocar aquele animal dentro de um carro e levar ele num lugar e soltar aquele animal e deixar aquele animal ali no abandono, aquele animal chorando, correndo, sentindo saudade, queimando as patinhas no asfalto, tentando achar o dono, desesperado ali. Então eu digo para você, arrependa do seu pecado em nome de Jesus. Senão o lugar para onde você vai é o inferno. Não tenha dúvida disso. Pastor Ronaldo, eu quero te agradecer porque você, neste momento, tirou muitas dúvidas das pessoas da internet, das pessoas de casa e também os ensinamentos que você trouxe neste podcast. Então, eu quero te agradecer, que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria para que você continue ajudando as pessoas. Quero agradecer também você, que dispôs o seu tempo para assistir esse podcast. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando sabedoria, entendimento, conhecimento e continue buscando mesmo esse conhecimento e assistindo os nossos podcasts. Amém. E eu também quero agradecer você que tem participado do nosso podcast. Muito obrigado em nome de Jesus. Mas quero agradecer você, minha esposa, que é uma esposa maravilhosa, espetacular, está comigo há 32 anos, uma mãe exemplar, sabe, eu te amo demais, você é minha parceira, não tinha pessoa melhor para me escolher para estar comigo no podcast do que você. Então eu quero te agradecer por essa pessoa tão maravilhosa que você é um presente de Deus para mim, você é o maior presente que eu tenho. Você para mim é mais preciosa do que os meus filhos. Em nome de Jesus, eu espero passar com você mais muitos anos. Você é paciente comigo, você é uma mãe maravilhosa, você cuida de mim como uma esposa maravilhosa que você cuidou dos nossos filhos como uma mãe espetacular que você é um espetáculo de mulher. Você é aquela mulher que diz lá no livro de Provérbios, né? Uma mulher virtuosa, quem acharás? Eu posso dizer verdadeiramente que eu achei. Que Deus te abençoe sempre. Amém. E eu te amo. Eu também te amo muito. Um excelente esposo, um excelente pai e cuida tão bem dos nossos cachorrinhos, né? Todos resgatados. Então você é uma bênção. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço, pessoal, e até o próximo podcast.